Olá, hoje nós vamos tratar do recurso adesivo. Então, o recurso adesivo é uma modalidade de interposição para alguns recursos que não se trata, na verdade, de uma espécie de recurso, como veremos. Então, tudo que nós vamos tratar hoje está previsto aí no artigo 997 do Código de Processo Civil. Então, a primeira coisa, deixa clara aí a natureza do recurso adesivo. Como nós já vimos na classificação dos recursos, os recursos eles podem ser classificados como recursos independentes e recursos subordinados, ou também chamados de adesivo. Então, todos os recursos previstos no Código de Processo Civil, eles são tidos como recursos independentes. Significa o quê? Que para você interpor um recurso, não depende da existência de um outro recurso. Essa é a ideia de recurso independente. Então, para o autor apelar de uma sentença, não precisa esperar a apelação do réu. Para uma parte apresentar recurso especial, não precisa da outra esperar para a outra parte apresentar recurso especial e por aí vai. Então, todos os recursos eles são independentes. Cada parte pode, de maneira autônoma, independente, apresentar o seu próprio recurso sem a necessidade de esperar a interposição do outro. Agora, diferente é do recurso adesivo. Então, recurso adesivo é uma maneira de interpor recursos. Tá? Só que nós veremos essa forma de interposição é uma forma de interposição subordinada, ela depende da existência já do recurso principal, do recurso independente. Então, não confundam, recurso adesivo não é uma nova espécie de recurso, é apenas uma maneira, uma forma de interpor recursos, na verdade, alguns recursos, como veremos. A segunda coisa quais são esses recursos? Então, essa modalidade de recurso adesivo, ela é cabível, de acordo com o Código, apenas nos recursos de apelação, recurso especial e recurso extraordinário, como prevê o artigo 997, inciso 2 do CPC. Então, teremos a modalidade adesiva apenas na apelação especial e no recurso extraordinário. As outras formas de recurso não têm por falta de previsão legal, a modalidade adesiva. Tá? E a principal característica do recurso adesivo é justamente essa relação de subordinação com o recurso independente ou principal. Então, tudo o que acontecer com o recurso principal, né, acontece com o recurso subordinado. Então, por exemplo, se o recurso principal não for conhecido, o recurso adesivo também não será. Se a parte desistir do recurso principal, do recurso independente, o recurso adesivo também será considerado inadmissível. Então, se o recurso principal, por algum motivo, for inadmitido, a parte desistir do recurso principal, também será inadmitido o recurso adesivo. Então, a existência do recurso adesivo é subordinada à existência de um recurso principal. Não existindo o recurso principal, também não existe o recurso subordinado. Então, quais são os requisitos legais aí para se fazer recurso adesivo? São esses três requisitos aqui que nós tiramos do artigo 997. Então, o primeiro requisito é a sucumbência recíproca, a existência de sucumbência recíproca. Está prevista no artigo 997, parágrafo 1º. Então, tem que autor e réu da ação, eles precisam ser vencidos. Tanto o autor quanto o réu da ação, eles foram vencidos. Então, um dos dois, seja o autor ou o réu, vai apresentar o recurso principal. Então, surge a oportunidade para a outra parte apresentar o recurso adesivo. Então, o primeiro requisito e essencial é a existência de sucumbência recíproca. São vencidos tanto o autor quanto o réu. Se uma das partes apresenta o principal, então surgirá para outra possibilidade de fazer o recurso adesivo. Ou o segundo requisito é que o recurso adesivo ele terá os mesmos requisitos de admissibilidade do recurso principal. É o que se extrai aí do artigo 997, parágrafo 2º. Então,
as mesmas regras do recurso independente se aplicam ao recurso principal no que diz respeito a requisitos de admissibilidade, ao julgamento, salvo se existir alguma norma expressa, alguma disposição legal diferente, diversa dessa situação. E terceira situação, né, já que é um recurso subordinado, então esse terceiro requisito ele faz parte dessa subordinação. Só pode existir recurso adesivo se o recurso independente já foi interposto. Então, não se admite fazer recurso adesivo sozinho. Por conta da relação de subordinação, só pode existir recurso adesivo se o recurso independente já foi interposto. E uma situação para a gente ilustrar, né, uma situação prática para a gente ilustrar isso tudo que a gente acabou de falar. Então, aqui nós temos uma linha do tempo do recurso de apelação, só com recurso de apelação com a possibilidade de se fazer recurso adesivo. Então, nós temos a sentença, lembrando, o primeiro requisito é que é a sucumbência recíproca. Então, nessa sentença, autor e réu perderam. Tá? Se autor e réu perderam, tanto o autor quanto o réu poderiam apresentar suas apelações independentes. Então, prazo de 15 dias da data da intimação da sentença, tanto o autor quanto o réu poderiam fazer a apelação independente, a apelação principal, tá? Porque houve sucumbência recíproca. Mas no caso concreto, né, apenas o réu apelou. Vamos supor que apenas o réu tenha feito o recurso de apelação. Então, o réu apresentou o recurso de apelação. Nesse primeiro momento, essa apelação do réu, então, é uma apelação independente. Ela foi apresentada sem a necessidade de existir outro recurso. Então, nós já temos sucumbência recíproca e temos o outro requisito, que é um recurso principal já interposto. E nós sabemos que, depois que uma parte interpõe um recurso, a outra tem que ser intimada para apresentar as contrarrazões. Então, 15 dias para apresentar contrarrazões. E esse prazo de contrarrazões também é o prazo para apresentar a apelação adesiva. Também é o prazo para apresentar a apelação adesiva. Então, aqui o autor da ação, né, que é o apelado, ele vai, nesse prazo de 15 dias, fazer duas coisas: contrarrazoar o recurso de apelação do réu, né? E como existe sucumbência recíproca, já existe apelação principal, então o autor também ele terá a oportunidade, dentro desse prazo das contrarrazões, a possibilidade de apresentar a apelação adesiva. Então, essa apelação adesiva do autor ela está subordinada à existência da apelação adesiva do réu. Então, por exemplo, se o réu desistiu da sua apelação principal, então será inadmitida a apelação adesiva do autor. Então, nós temos uma sentença com sucumbência recíproca, apenas uma das partes faz o recurso principal, a outra parte, quando for intimada para apresentar as contrarrazões ao recurso principal, então é aqui, nesse mesmo prazo, que ela poderá fazer o seu recurso adesivo. No nosso exemplo, uma apelação adesiva. Bom, então se a parte apresentou, que no caso o autor apresentou a apelação adesiva, então aqui nós teremos o quê? A parte contrária, no caso o réu, será intimada também para apresentar contrarrazões. Contrarrazões de quê? A contrarrazões do réu na apelação adesiva do autor, tá? Porque nós temos uma apelação. A forma de interpor essa apelação que foi diferenciada, que foi de maneira adesiva. Então, nós já vimos que pelo princípio da dialeticidade, quando uma parte apresenta o recurso, a outra parte tem que apresentar também as suas contrarrazões. O recurso é dialético. E daí, né, nós já vimos no procedimento da apelação que, independentemente do juízo de admissibilidade, depois o juiz de primeiro grau remeterá as duas apelações, principal e adesiva, para o tribunal. Então, meus amigos, esse é o regramento, as regras do recurso adesivo pelo Código de Processo Civil. Grande abraço, bons estudos e até a próxima.